Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui para te fazer companhia. Uma horinha batendo papo com você e com essa querida, que é a Lilian Bertin. Muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, Samira. Bom dia a todos os ouvintes. Delícia estar aqui novamente. Muito bom. A Lilian, ela já passou aqui no Mundial e você. Fizemos um programa ao vivo numa sexta-feira e ficou faltando tempo para nós. Olha, eu não senti o tempo passar aquele dia. Foi muito bom. E a Lilian está aqui hoje porque a gente vive um momento também, né, Lilian, que o teu trabalho acaba se tornando primordial, né, nos tempos de hoje. A Lilian, ela é uma empresária, uma mentora de profissionais, ela tem feito vários trabalhos para colaborar com você que está aí do outro lado, principalmente utilizando o YouTube e o Instagram, autora do best-seller A Hora Extraordinária, que tem um subtítulo muito legal, que é extraordinário. É como realizar o seu primeiro sonho em 30 dias, dedicando-se 1 hora por dia. A gente vai falar desse livro e a gente vai falar de muitas outras coisas, até para você que está aí do outro lado, se ligar que a gente tem tempo para sonhar. Sem dúvida. Gente pode sonhar e realizar. Ainda em 2020, né? Que nem você estava falando. Exatamente. 2020, para muitas pessoas, eu escuto, e quando eu escuto isso, eu fico muito triste, que dizem assim, 2020 já era, já acabou. Como assim já acabou? Não acabou. Agora, se você acreditar que você pode, ou se você acreditar que você não pode, das duas formas você está certo. Porque é um comando que a gente dá para o nosso cérebro. Então, não, vamos lá e vamos transformar 2020. É possível. E eu tô viva, né? Sim. E se eu tô viva, eu preciso realizar. Realizar, exatamente. O presente, que é o dia de hoje, já chama presente por conta disso. É uma oportunidade que a gente tem, um presente que a gente recebe todos os dias, estarmos aqui aí na Terra. E enquanto a gente tem vida, saúde, a gente tem que realizar. A gente não pode estar aqui para ter uma vida rasa, sem sonhos, apenas para acordar, beber, dormir, pagar conta. Não é só para isso que a gente está aqui, né? E muita gente acaba vivendo isso. E agora também, com a pandemia, 2020, parece que é um ano que, para muitos, eu não fiz nada, eu não pude fazer, eu já transferi meus projetos para o próximo ano. Alguns, sim, tiveram que ser transferidos. Sim. Mas aí é hora também de eu criar novos projetos e antecipar novos sonhos, né? Sem dúvida. Olha, para você ter uma ideia, a nossa turma, eu digo assim, a nossa turma porque é um grupo de pessoas que acabam gerindo as empresas, né? Verdade. Entre eles, meu marido, meu filho, eu, enfim. E a gente inaugurou uma loja em plena pandemia. Ou seja, não foi antes, não. Foi durante. Foi em junho, a gente foi inaugurou. Durante, então. Durante a pandemia, plena pandemia. Era para ser inaugurada em abril, não foi possível. Obviamente, todos nós estávamos na mesma situação. Mas assim que a gente vislumbrou uma oportunidade, eu falei, é agora. E é aquela coisa assim, é um risco calculado. E o que é a vida se não um risco? Então, assim, a gente viu uma possibilidade, uma oportunidade e falamos, por que não? É melhor a gente tentar, né, para saber o resultado do que ficar aquilo que eu digo no meu livro, no e se, né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse... Então, é melhor fazer e depois ir fazendo ajustes, né? É uma frase que eu sempre repito, essa frase que eu gostei muito, que eu aprendi lá no Vale do Silício, quando eu estive lá, que lá eles dizem assim, haja rapidamente, faça os ajustes lentamente. Eu aprendi isso com eles. E, às vezes, a grande maioria das pessoas que não realizam sonhos é porque elas ficam pensando muito e realizando pouco. Ao passo que a gente tem que começar a realizar, se colocar em ação e, no decorrer das nossas ações, a gente vai fazendo os ajustes necessários para seguir no prumo, vamos dizer assim, né? Será que isso não vem muito também daquela imagem que a gente tem de a minha mente cria, eu estou criando e parece que vai como se o Aladim aparecesse na minha frente e estralasse os dedos para minha realização? Nada vai cair do céu. Nada vai cair do céu. Aliás, é uma crença, né, que às vezes a gente pode ter tido com o segredo que veio, que a gente acabou se envolvendo tanto nessa onda. Eu acredito muito em física quântica,
Mas eu acredito numa física raciocinada. Aliás, tudo tem que ser raciocinado. Fé, questões ligadas à a física, a biologia, a psicologia, porque são teorias. E teorias sem prática, elas são vazias. Então, toda teoria, para que ela seja consolidada, você tem que colocar na prática. Aí eu tenho que fazer... O que você indica para as pessoas? Que elas façam um cronograma, que elas façam um planejamento desse sonho? Sim, no nosso livro a gente Quando tem você fala dos 30 dias, né? Então eu tô imaginando que em um mês eu estou me planejando para ter ações que me façam alcançar o sonho. Isso. Essa nossa teoria não é minha, é emprestada de na verdade, esse cientista americano. É a teoria de 21 dias. E por que no meu livro eu falo 30 dias? Porque eu já vi muitas pessoas começarem sem planejamento. Tá, você dá um chorinho ali, então. Eu dou um chorinho inicial. Então, o primeiro chorinho é você ter a ideia, né? Que é o primeiro passo do livro. O segundo passo é você mentalizar. Então, a mentalização, ela é importante sim, mas ela precisa depois do terceiro passo, que é o planejamento, né? No planejamento, o que eu ensino? Você se libertar dos ladrões de tempo, dos ladrões de sonho e dos ladrões de energia, que são boicotes que todos nós sofremos, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas que eles são tão sorrateiros que a gente acha que é normal, e não é normal. Então, por exemplo, um ladrão de energia que boicota muitas vezes os nossos sonhos, as nossas vozes internas. Ah, mas isso não é para você. Não, você não nasceu para isso. Isso é para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu amigo, mas para você não. E assim, isso está dentro de nós. E se a gente não tiver cuidado com essa voz, que normalmente é a voz que quer te deixar no seu cantinho do conforto, na sua zona de conforto, que de conforto não tem nada, você acaba se boicotando mesmo e falando, realmente, né? Acho que eu preciso me preparar melhor. Me deu uma preguiça. Né? Então. É assim mesmo. E esse é um ladrão de energia, um ladrão de sonho que ele é super potente, porque ele está dentro de você. Pior ainda, né? Depois tem a turma do deixa disso, né? Que são aquelas pessoas que às vezes convivem com você, às vezes são colegas, às vezes são companheiros, às vezes são da própria família, mas que eles acabam te colocando você, medindo você pela régua deles. Então, imagina só, uma pessoa que nunca foi empresário, que nunca foi empreendedor. Você vai falar, então, acho que eu vou empreender, vou abrir uma empresa. Olha, cuidado, melhor você ter uma carteira assinada. É melhor, né? Numa época dessa, você vai empreender, ou seja, já começa a minar a sua energia. Então, assim, a gente precisa saber exatamente aonde estão as dificuldades para que a gente não caia sempre nos mesmos erros que impedem a gente de realizar. E cai. Cai, todo mundo cai. De uma forma ou de outra cai. Porque a gente tem os deslizes também. Sim. Por mais que você esteja também super consciente de tudo isso, a gente tem os deslizes. Temos. Agora, tudo bem. Teve um deslize, que é normal. Volta. Mas para isso você precisa saber onde você quer chegar. Para isso você tem que ter um sonho. Por incrível que pareça, quando a gente estava fazendo o livro, a gente pesquisava, tinha pessoas que tinham parado de sonhar, não tinham sonho. Você perguntava, qual é seu sonho? Não sei. Faz tanto tempo que eu não penso nisso. Ou seja, então, que vida você está vivendo? E o sonho pode ser tudo, né? Tudo. E a gente já tem relatos maravilhosos nesse tempo vindo do livro. Sim. Um senhor de 72 anos que voltou a estudar, pessoas que foram aprender inglês, pessoas que, olha, reformaram casa, que compraram carro, pessoas que, uma moça que criou a sua própria ótica, era gerente e comprou a sua ótica. Ou seja, tem um monte de coisas que as pessoas estão realizando, né? Mas, óbvio, o primeiro sonho a gente indica começar um pequeno sonho. Isso que eu ia falar, o meu sonho ele pode ser muito grande. Eu sei que eu preciso de um longo planejamento para alcançar. Mas aqui no livro você me dá uma ferramenta onde eu, com um sonho pequeno, isso, já vou me sentir motivada a ir para o segundo sonho. Exatamente. Então, só para concluir o que eu falei dos ladrões,
eu falo em Tem mais 30 dias, né? Mas a primeira semana eu ensino a pessoa a fazer o planejamento, se libertar dos ladrões, e depois só no 8º dia que ela entra propriamente no início dos 21 dias. Daí ela vai agir. Vai agir durante 21 dias. No 29º dia, ela vai reavaliar. Por quê? O que deu certo, o que não deu certo. Se eu usar esse método, será que eu consigo fazer um sonho um pouquinho maior? Será que eu consigo usar isso que eu fiz agora para algo, né, para 1 ano, para 6 meses? E no 30º dia, eu sempre digo, comemore. Comemore qualquer tipo de conquista que você tenha conseguido. Porque aí já teve. 1% é melhor do que 0, né? E se você fizer 1% todos os dias, você já vai estar 30% melhor do que quando você começou. E depois, como você disse muito bem, a gente usa isso para coisas maiores. Como você começa a criar os caminhos neurais para fazer uma coisa pequena e você vai ampliando isso para coisas maiores, mas o princípio é o mesmo. Você aprendeu o caminho. Exatamente. Você sabe onde você pode errar, aonde estão os boicotes, você já vai ter um norte, né? Então, é um método muito simples, e eu digo assim, é nas coisas simples que a gente acaba errando. Porque nas coisas grandes a gente se prepara, e nas coisas pequenas a gente acha que já sabe, e a gente acaba caindo na síndrome do IJES, que eu falo no livro, que é essa síndrome é a síndrome do isso eu já sabia. Ah, isso eu já sabia. Isso eu já sabia. A síndrome do isso eu já sabia. Por quê? Quantos de nós tem a certeza absoluta de que você tem que gastar menos do que você ganha? Todo mundo sabe. Quantos de nós sabe que a gente tem que, né, comer menos do que você gasta de caloria? Todo mundo sabe. E por que a gente desliza tanto? Tem tanta gente sem dinheiro, tem tanta gente querendo, né, entrar em forma. E o deslize tá nesses ladrões? Sim, exatamente. Porque a gente tem a falsa ideia de que a gente já sabe, e o fato de saber, você não precisa agir. Tudo vai cair assim, como um passe de mágica. Mas aí temos o mental, mas também temos o emocional. O emocional, que é muito importante. Em alguns casos, obviamente, a gente precisa de acompanhamento psicológico, tal, né? Que são os casos mais... Mas, no geral, a gente consegue dar conta se a gente souber o que está acontecendo. Aí é com disciplina? Porque se eu comer, no caso do doce, que nem você falou, né? Ah, eu sei que eu não posso comer doce, vou lá e como doce. Aí pode ser que tenha um emocional ali, isso. Mas pode ser que também seja uma sem-vergonhice. Não é verdade? Na maioria das vezes tem um emocional. Só que em alguns casos o emocional precisa de ajuda, né? Precisa de uma ajuda profissional. Em alguns casos o emocional, se você colocar aquilo no papel e souber aonde você está escapando, você pode, de repente, transformar o que está te boicotando, deixar aquilo mais difícil. Por exemplo, né? Limpar a despensa, deixar sem nada quando você quer fazer dieta. Agora, se você tá afim de fazer dieta, abre a despensa e tem uma fartura de coisa, não vai ficar mais difícil? Bem mais difícil. Aí é o comprometimento. É o comprometimento, com certeza. Comprometimento e disciplina. Eu acho que quando a gente vai realizar qualquer sonho, eu acho que eles entram também. E tem uma coisa muito interessante que eu estudei e coloquei isso no livro também, que essa técnica a gente chama de emparelhamento cerebral. Funciona da seguinte forma: você vai se associando com aquilo que você convive. Por isso que é muito importante, quando a gente quer realizar algo, a gente se associar com pessoas que têm resultado naquilo que a gente quer. Então, é mais ou menos assim. As mulheres que já tiveram filho vão me entender, ou os homens, ou as mulheres que quiseram comprar carro um dia. Você resolve comprar, por exemplo, um carro branco de tal marca. A partir do momento que você resolveu, que você comprou, você vai encontrar aquele carro em todo lugar que você for. O duro é que é verdade, né? É verdade. Por quê? Porque você está interligada mentalmente, sinestesicamente com aquela coisa. E você, como você se preparou para comprar, você comprou, você está sentindo aonde o seu radar fica preparado para aquilo. Quem nunca brincou do Fusca Azul?
né? Lembra da brincadeira do Fusca Azul? Quando você começava a brincar, brotava Fusca Azul em tudo quanto é lugar, né? Agora eu me entreguei, né, com essa brincadeira. Paciência, né? Já foi, Lilian. Agora eu me entreguei legal. A moçadinha que vai pesquisar o que acontece com o Fusca Azul. Mas é mais Mas ou a menos gente cria mesmo uma conexão isso com tudo isso que a gente quer. Por isso que você falou a palavra-chave. Por isso a gente tem que focar no que a gente quer. O tempo todo. O que acontece com a maioria das pessoas que não realiza? Foca naquilo que não quer. Usa muito o negativo. E o que acontece? Não realiza. E acontece o que ela não quer. Sempre. Porque esse emparelhamento cerebral está conectado com o que a pessoa não quer. Eu tô mandando energia para lá. Exatamente. E tá voltando de lá. E forte, vem dobrado para mim. Então, é super importante. E de repente você fala... É mais um ladrão de energia. Total. Então, assim... Como empresária, se eu fosse ficar interligada com as notícias, certo? Com todos os acontecimentos aí, que mesmo que você não olhe o noticiário, eles chegam até você inerente à sua vontade, eu não tinha feito metade do que eu fiz. Eu não tinha realizado metade do que eu realizei. Desde sempre, né? A gente não tô falando de agora. Pandemia. Não, desde sempre. Porque a nossa primeira empresa a gente inaugurou em pleno plano Collor. Ou seja, de crise a gente entende. A gente está bem escaldado sobre crise. É verdade. Então, hoje eu não estou mais nas empresas, assim, vamos dizer, tecnicamente, né? No quadro social, porque eu tenho me dedicado agora à minha nova carreira de mentora. Que era um sonho também? Era um sonho, era um sonho. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Aliás, o meu marido sempre brigava comigo. Quem é o próximo funcionário que eu vou perder? Porque se eu via que a pessoa tinha um sonho, eu sempre incentivei. O que você quer fazer? Vai fazer! Então, assim, a gente já tem pessoas que têm loja de essência, que tem barraca no Ceasa. Ou seja, agora, tem também aquelas pessoas que são empreendedoras, mas elas são intraempreendedoras e essas a gente segura. E o que é intraempreendedora? Quando a pessoa tem um espírito empreendedor, mas ela quer estar dentro do seu CNPJ. Tá. E é esse o grande desafio dos empresários, ter pessoas desse naipe. Porque eles são bons. São maravilhosos, mas não é todo empresário que se segura para ter pessoas melhores do que ele, né? Então, isso é um ranço antigo de empresários de querer todo mundo aqui, né, embaixo. E a gente tem que contratar pessoas melhores que a gente para as coisas evoluírem, né? A liderança passa por isso, por você sempre ter pessoas na sua equipe que são melhores que você. E isso te dá liberdade para criar, para procurar, para trazer novos negócios, enfim. Essa é a grande sacada, né, das empresas que prosperam. Mesmo porque cada um, independente de ser o patrão ou não, ele tem uma dedicação a mais num determinado setor. Ou então ele tem um dom maior para determinada área dentro da empresa. Isso, exatamente. E se a gente une esforços, né? A gente não pode ficar brigando. Não. Não, a gente precisa unir esforços. Para crescer. Para crescer. Tanto o empreendedor como o funcionário. Agora, essa minha necessidade de autoconhecimento que eu precisei aprender para saber como gerir as coisas é que me trouxeram até aqui. E como eu sofri muito... Foram anos de aprendizado, né? De aprender gestão de tempo, de aprender conhecer pessoas, de aprender a me conhecer, saber as minhas limitações e as minhas facilidades. Ou seja, tudo isso eu falei, por que não agora usar uma parte da minha vida para ajudar pessoas que querem mudar de carreira, não sabe como, tem medo, né? E então eu tenho cuidado muito de profissionais em transição de carreira, pessoas que já têm sucesso em alguma área da sua vida, querem mudar, mas ficam receosas. Que é o que aconteceu com você. Exatamente. Aconteceu, né? Aconteceu. E você passou por todo esse processo. Passei. Então eu sei como funciona. E você já estava na loja, você era extremamente ativa, sim, né, no teu comércio, né, na empresa, quando você começou a estudar. E começou com o autoconhecimento, ou você já se jogou na realização de sonhos e foi testando um atrás do outro? Não, foi o autoconhecimento. Primeiro começou eu tive que aprender,
testar, vi que aquilo funcionava, comecei a ir me libertando aos poucos daquelas amarras que eu achava que só eu sabia, que eu não conseguia delegar, que eu não tinha tempo para nada, que eu almoçava na frente do computador, que eu não tinha tempo para viajar. Se viajava, eu me sentia culpada. Tanta gente está fazendo isso, inclusive quem está no home office, hein? Perigosíssimo, né? Essa aceleração. E é interessante, eu estou fazendo uma pós agora em psicologia positiva e existe uma estatística de que todas as pessoas que têm entre 30 e 50 anos agora em 2020 serão os idosos de 2050, né? Os futuros idosos. Então, assim, a longevidade aumentou e as pessoas continuam numa corrida frenética como se elas fossem viver apenas 70 anos. Uhum. Ou seja, uma hora essa conta vai chegar. Porque se a gente está vendo estatisticamente que a gente vai viver mais, como que a gente vai chegar aos 80? Será que a gente vai chegar com independência, né? Será que a gente vai chegar com saúde? Será que a gente vai chegar com discernimento mental, emocional? Então, a gente precisa analisar qual é a corrida que nós estamos correndo, porque você não pode entrar numa maratona correndo igual uma corrida de 100 metros. E quando a gente faz esse trabalho, né, que você está oferecendo também para as pessoas, não só com o livro, mas com a gente vai falar no outro bloco, dessa mentoria online que você tem se dedicado com as pessoas, eu mando, faço uma pergunta, ela me responde. E a gente vai trabalhando isso. Isso dá também uma oportunidade para que eu faça uma reflexão do que eu estou fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma oportunidade que a gente está tendo. Quando a gente ensina, quando a gente está passando para o outro, a gente também está se responsabilizando. E você está aprendendo junto, né? Você aqui, né? Um exemplo disso. Cada pessoa que passa por aqui e que você está interagindo com a pessoa, tudo aquilo que você está passando para os seus ouvintes, eu sei, você vive. Né? Porque essa mira é transparente, ela vive o que fala. Tem que ser assim, né? Não é assim? Então, isso para mim é uma satisfação. As pessoas muitas vezes perguntam, nossa, mas como você arruma tempo para isso? Eu falo, esse é meu tempo mais precioso, porque tudo aquilo que a gente doa, a gente recebe. Não é que você faz esperando, mas é natural do universo. E é parte do teu dia, né? Então, quando você sabe que aquele horário, naquele dia, você vai se dedicar a esse trabalho. Eu acho que isso a gente tem que fazer com tudo na vida, né? Sem dúvida. Colocar essa energia positiva, que a psicologia positiva ensina tanto, né, Lívia? Para que a gente possa... Você está fazendo bem para o outro, para você e para o ambiente que você vive. Exatamente. Essa é uma questão importante. É um círculo virtuoso. É virtuoso, não é vicioso. Porque a gente tá convivendo, todo mundo reclamando que está convivendo mais com família, não reclamem, abençoem. E cada um tira o seu proveito ali naquele momento. Liliana, a gente vai para o intervalo comercial. Passa rápido, né? Nossa, nem fala. A gente vai falar mais de carreira, mais de gestão de tempo, mais de produtividade, mais do que você aí do outro lado está pensando em fazer na tua vida. Tem 2 minutinhos ainda. Que beleza! Não é verdade? Porque aí a gente, olhando para essas áreas da nossa vida, a gente também chega, né, Lília? A nossa família. Porque não é porque você foi em busca do teu sonho que você abdicou da tua família. Sem dúvida. Eu sou casada há 32 anos com o Paulo, né? A gente convive há 35 anos. Curto muito estar casada, eu sempre digo, eu estou casada porque eu quero, não porque eu preciso, e isso é maravilhoso, né? Essa independência e essa decisão consciente de estar com alguém é muito bom. Sou mãe de 2 filhos, o Rodrigo tem 31, a Vivi tem 27, e sou avó do Dudu, que tem 2 anos e meio, quase 3 aninhos. É uma criança na família, né? Então já tem um ambiente familiar, que eu acho que esse é um olhar também que a gente tem que colocar quando olha para os nossos sonhos. Porque qualquer sonho que seja construído em cima da infelicidade de outras pessoas, ele vai ser muito caro. Né? Então, os nossos sonhos, eles valem a pena desde que eles sejam ecológicos para nós e para as pessoas que nos amam. Quando que você começou a correr por aí para realizar os seus sonhos assim, de verdade? Além do casamento, de ter filhos, de abrir empresa, que você falou, vocês ficam aí, eu vou para outro lado. A primeira vez que eu fiz essa guinada foi quando eu entrei na faculdade de Direito.
lá atrás, há 15 anos, porque eu fui fazer faculdade, eu já estava casada, já tinha filhos e tal, e as pessoas falavam, você é louca, você vai deixar suas empresas fazer faculdade numa situação assim, né? E depois que eu me formei, quando eu resolvi vir para São Paulo para prestar concurso público, que tem essa fase aí que eu conto no livro. E eu lembro que meu filho vinha para uma república, porque ele estudava no Mackenzie em São Paulo, e eu morava na casa de uma senhora com 62 anos aqui perto. Então, assim, essa já foi acho que foi o primeiro passo que eu dei, assim, no sentido de buscar ali o que tá faltando, né? E isso é muito legal, porque isso aconteceu com você casada, com Sim. você com filhos criados, e pouca gente teria essa coragem. É verdade. Não é verdade? É. Vamos para o intervalo comercial agora sim. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando com a Lilian Bertin. Sigam ela no Instagram, no YouTube, que ela tem feito um trabalho muito legal. Autora desse livro aqui, A Hora Extraordinária. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta hoje. Estou batendo um super papo com a Lilian Bertin. A gente estava aqui no intervalo dando risada, se divertindo nesse café da manhã, né, Lilian? Muito bom. Delicioso. Esses intervalos a gente consegue fazer uma tricotada. Delícia. E é muito bom. E a gente está aqui falando de sonhos, de uma forma para que você, do outro lado, busque qual é a sua hora extraordinária, né? Isso. É isso que você quer dizer no livro. O que é a hora extraordinária? A hora extraordinária não é aquela que necessariamente você troca por dinheiro, mas é aquela hora que você destaca do seu dia para realizar um sonho. É a minha hora. É a sua hora. É aquela hora do dia que eu vou utilizar para o meu planejamento. Exatamente. Para eu estar totalmente inteirada. Isso. E interiorizar o meu sonho. Porque se a gente fizer um diagnóstico, um raio-x do nosso dia, normalmente a gente passa o dia todo resolvendo coisas para outras pessoas, para N assuntos, mas a gente não se presenteia com uma hora pra gente. É verdade. Né? Então, assim, se você tem um sonho para realizar e ele depende da questão do tempo, você tem que se dar essa hora. Você tem que, né, destacar essa hora. É a sua hora extraordinária. E se, por exemplo, você precisa de dinheiro para realizar esse sonho, imagina que você está fazendo uma hora extra, que é muito comum, você vai tirar esse dinheirinho e vai reservar para realizar um sonho. Faz uma poupança. Por que não, né? Às vezes você quer fazer uma viagem. Tem gente que tem o sonho de viajar para a Europa e não sabe nem quanto custa uma passagem. Se bem que agora tá meio difícil, né, gente? Melhor não. Se eu tenho esse sonho de viajar até a Europa, eu tenho que buscar todas as informações, o quanto eu vou precisar de dinheiro, Sim. Quais os lugares que eu vou querer visitar, quanto tempo eu vou passar por lá. Isso. E isso faz parte do planejamento. Muito legal. Mas antes, né, vamos falar. Não dá para falar de planejamento sem falar também da nossa carreira, Sim. Sem falar de todo tipo de gestão que envolve a nossa vida, sem falar de ser produtivo. Isso. Né? E o que está acontecendo no Lilian Bertin Responde? A gente tem mais assuntos nessa área mesmo de carreira, de profissão, de o que eu quero fazer da minha vida amanhã? Tem. Nós já fizemos alguns episódios no YouTube o pessoal está curtindo muito, porque é uma mentoria gratuita. Inclusive, essa semana, uma das pessoas que estava acompanhando a nossa live, ela disse o seguinte: olha, eu tenho uma carreira consolidada e eu gostaria de fazer alguma coisa com crianças. Ela quer escrever um e-book, ela tem o sonho de desenvolver um livro para crianças. Então, provavelmente ela seja uma das personagens que a gente vai responder nos próximos episódios, né? Então, legal assim, isso. Porque o grande problema das pessoas que têm um relativo sucesso profissional, elas têm medo de mudar e não ter o mesmo resultado. Ou que vão pensar de mim se eu mudar, ou se não der certo, como que eu vou me sentir? E daí começa aqueles debates, aqueles duelos mentais de você com você mesma, que a gente já falou que são os ladrões de energia, e a pessoa acaba não saindo daquilo. Então, no Lilian Bertin Responde, você manda o vídeo, ou manda o áudio, ou manda uma cartinha dizendo qual é a sua dificuldade, e a gente vai responder ao vivo, em forma de mentoria.
eu faço essa mentoria e também trago a ajuda dos meus, eu digo assim, dos meus colegas, porque a gente tem um network muito grande. Então, eu tenho trazido especialistas que também me ajudam a responder, né? Então, a gente já teve o caso de uma pessoa que ela era gerente comercial, queria guardar dinheiro, mas não estava conseguindo. Então, a gente dá alguns direcionamentos e trouxe também um especialista em finanças que também deu umas orientações para ela, né? E depois a gente vai medindo como que as pessoas estão se saindo, né? Mas é uma forma da gente prestar um serviço para a comunidade que muitas vezes precisa de uma orientação, não sabe como procurar. A internet está cheio de pessoas que a gente vê que fala sobre empreendedorismo, sobre dinheiro e sobre tudo, mas as pessoas não realizam nada, elas só falam aquilo que elas leem, aquilo que elas aprendem, né? Então, tá cheio de falsos profetas na internet. Vamos tomar cuidado com eles. Então, a gente tem que ver realmente e seguir pessoas que têm resultado naquilo que a gente precisa, né? Então, eu vejo assim que o que eu estou passando para as pessoas de direcionamento são coisas que eu já vivi nesses 30 anos de vida como empresária, como mãe, como esposa, né? E aquilo que eu não sei, eu trago especialistas para ajudar. E é uma prestação de serviço à comunidade. E dessa forma eu tenho certeza que o nosso canal vai, né, ganhando relevância e a gente também vai ficando cada vez mais feliz de saber que o nosso trabalho, o nosso estudo está podendo ajudar tantas pessoas, né? E no caso, pode ser qualquer tipo de pergunta? Qualquer tipo de pergunta, porque, obviamente, aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar um especialista para trazer. Agora, existem, obviamente, algumas pessoas que escrevem pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Não é essa ajuda que nós vamos dar. Não é uma ajuda pecuniária, não é ajuda de dinheiro propriamente dito. Senão tem que sair correndo atrás, né, também. A gente vai dar orientação profissional, orientação de vida, orientação muitas vezes até de saúde, se for o caso, trazendo especialistas que possam responder aquela pergunta. E pode ser qualquer área? Qualquer área. Só que daí a gente faz uma triagem. Se o vídeo for interessante para o canal, se tiver a ver lá com, né, com aquilo que a gente pode ajudar, a gente vai responder. Senão, a gente avisa, olha, infelizmente não foi escolhido. A questão hoje do home office tem causado muitos questionamentos para vocês? Como aproveitar o tempo, como se organizar dentro de casa para não misturar casa com trabalho? Nós tivemos um caso agora de uma telespectadora que mandou pra gente que ela estava desesperada porque ela tinha uma empresa, ela é sozinha, e eu brinquei que ela era um eu presa, né? Não era uma empresa, sozinha ali, e ela tinha que atender cliente, fazer compra, lidar com redes sociais, e ela não estava sabendo como fazer aquilo. Então, a mentoria foi exclusivamente para ensiná-la o que ela podia fazer para ajudá-la, quais as ferramentas que tinha à disposição para que ela programasse posts, para que ela desse respostas automáticas para os clientes. E depois ela relatou para a gente assim, que ela nunca imaginou essas coisas. Que para o nosso dia a dia de empresas são coisas normais, mas que para a grande maioria não são. Então, se a gente pode ajudar e minimizar esse tipo de dificuldade, por que não? É isso aí. Eu entrei agora aqui no canal da Lilian. Já vou me inscrever, Lilian. Legal. Exatamente para ver o tempo dos vídeos. Tem vídeo curto e tem vídeo longo. Então, os longos são as lives, que duram 1 hora. E os outros vídeos a gente solta todas as quartas-feiras e todos os sábados com temas variados para que as pessoas tenham aí umas pílulas de incentivo. E isso é bem legal, hein? E aqui você também conta dos seus sonhos? Conto, eu falo sobre lixo mental, eu falo sobre vários assuntos interessantes aí. Nossa, tá bem legal esse canal. Do dia a dia. Porque a gente tem dúvidas no dia a dia e às vezes a gente não sabe para quem recorrer e se eu vou ter uma resposta rápida ou não. E às vezes, para você do outro lado, o tema é tão bobinho. Só que às vezes, quando a gente está se envolvendo com o tema, a gente vai descobrindo tanto novelo, né? O novelo vai puxando. E eu gosto muito de falar que o óbvio, às vezes, é invisível. Às vezes está na cara ali, a pessoa não consegue ver, porque a gente tropeça realmente nas coisas menores. E a questão da mudança de carreira também é muito importante, né? Sim. A gente pode
simplesmente não gostar do que faz e querer mudar de carreira. Aham. A gente pode ter se cansado do que a gente faz Isso. e querer mudar de carreira. E a gente pode, de repente, estar se aposentando e querer mudar de carreira. Achar um propósito, eu vejo que existe uma estatística, parece que isso antes da pandemia, uma pesquisa, mais de 80% da população mundial estava descontente com o que fazia. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente analisar que a gente passa 8 horas, às vezes 10 horas do dia no trabalho, você tá pegando a sua vida, né, e tá deixando ela passar. Você tá queimando aí. Só para ganhar o salário, Então, né? você tá trocando a sua vida por dinheiro. Ou pior ainda, você tá trocando sua vida por sobrevivência. Né? E, então, isso é muito preocupante. Agora, mesmo que a gente faça o que a gente mais ama, terão coisas que a gente não vai gostar de fazer. Então, Certeza. não pode ser uma utopia, não pode ser assim, você vai mudar de carreira e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Às vezes, a fase da transição é a pior de todas. Porque, inclusive, eu não ensino as pessoas a queimar pontes. Queimar pontos é o quê? Sair e já... Exatamente, Puxar em romper. Vou lá atrás do meu sonho. Gente, isso é uma falta de responsabilidade, porque a partir do momento que você ainda não tem as habilidades que você precisa para fazer a transição, essa transição ela deve ser lenta, para que você vá pé por pé até que você tenha certeza. Né? Então, essa transição, ela é lenta, ela demanda mais tempo, demanda mais energia, demanda mais disciplina. Porque queimou ponte, você não tem outra opção. É dar certo ou dar certo. Mas é um risco muito maior. Concorda Aí comigo? você troca até a sobrevivência por nada. Por nada. E daí o que acontece quando começa a chegar as dificuldades, o sonho voa pela janela. É um risco. Então, assim, como eu já vi muita gente quebrar a cara com isso, né, alguns deram certo, ok, mas não são todos. Se você tem uma responsabilidade maior, se você tem aí pessoas que dependem de você, faça a transição, porque é possível. Eu fiz a transição lentamente, demora um pouco mais de tempo, mas ela é muito mais segura. E você não agride as pessoas que estão à sua volta e nem você mesmo. E acaba sendo confortável. Consciente, né? Uma transição consciente. Porque aí você vai, o que você quer fazer? Aí você vai estudar, aí você vai Exatamente. verificar o que você quer fazer, se você vai ter que estudar demais, se você vai ter que se dedicar a alguma coisa a mais, não é? Tem gente que nem precisa estudar, mas ela precisa se inteirar do que ela quer fazer. Se inteirar, exatamente. E a grande sacada é que quando a gente está fazendo a transição e sabendo aonde a gente quer chegar, você pode ir até um pouco mais devagar do que as outras pessoas, mas você sabe que você vai chegar, né? Então, o caminho tem que ser legal, o caminho tem que ser agradável, o caminho tem que ser feliz. Para eu ter boas lembranças também dessa transição. Se não, o custo é muito alto. Que vai ser um momento feliz, né? Não é? E quando você faz essa transição e você chega no pódio, a sensação é de uma satisfação maior, né, Lilian? Olha, é uma satisfação maravilhosa de conclusão, né? Você fala, puxa, consegui. Mas se você olhar para trás, você fala assim, consegui, estou feliz, mas eu aproveitei cada passo. É isso aí. Até as dificuldades, né? Até os momentos que eu achava que eu não ia conseguir, valeu, né? Eu lembro quando eu prestei o concurso para ir para o Japão, foi 1 ano e meio né, esperando e cumprindo as etapas e tal. Que era um sonho. Era um sonho. Era um sonho, não dependia de mim, o que é bem preocupante, porque não era eu que ia julgar, né? Eu podia o quê? Fazer a minha parte. Cumprir todas as etapas. Então, assim, eu sempre ensino no livro, crie sonhos que dependam de você, né? Mas esse do Japão não dependia de mim, mas era um sonho. Eu escrevia lá, desenhava no meu mapa mental e olhava para aquilo todos os dias, mas eu fazia as tarefas que precisavam ser feitas todos os dias. Eu lembro que eu teve uma viagem que eu tinha que entregar uma tarefa e eu andei não sei quantos quilômetros para achar uma internet, porque eu tinha que entregar uma tarefa, porque senão eu seria desclassificada. Não tinha, né? E olha, aquele dia foi um perrengue danado, porque eu estava no fim do mundo e eu tive que achar e achei a bendita internet para mandar a tarefa. Ou seja, compromisso com aquilo que você quer, porque o que acontece com as pessoas que não realizam também é que elas querem, mas não tem congruência. A disciplina e as ações não são congruentes com o tamanho do sonho. E daí você frustra.
E o sonho também tem que ser bem delimitado, né? Bem delimitado, com dia, data, hora, local, quantidade, ou seja, tem que estar assim muito bem definido o que você quer, né? Porque a nossa mente que está colaborando para essa criação. Isso. A todo por momento. Por isso o mapa mental, por isso os exercícios. A gente chama de mapa de vida extraordinária porque, assim, desenha mesmo o que você quer com dados específicos de quantidade, de cor, data para acontecer. Assim, e acredita. Acredita. Porque se não acreditar também, né? E o trabalho da visualização é muito legal, porque, assim, ele é uma ferramenta importante. Então... Você percebe que é um conjunto de coisas, que eles não caminham separados? Então, se você faz um e não faz outro, não vai dar em nada. Se você só sonha e não age, não vai dar nada. Se você age, mas você não sabe a direção, também vai ser ruim. Então, assim, é um conjunto. Por isso que a gente chama de método. Você tem que seguir o passo a passo direitinho. Seguir o passo a passo é receita de bolo. Como você faz uma coisa, é como você faz tudo. E eu não sabia que isso era um método. Porque quando a Roseli, lá da editora, me convidou para escrever o livro, ela falou, ô Lilian, eu quero que você ponha no papel, como que você faz o que você faz? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu vejo você realizar tanta coisa, e eu achava que aquilo era normal. A Roseli enxerga o que a gente não enxerga. É incrível, ô mulher danada, eu falo que ela é uma... Eu chamo ela de lindeusa, ela é a deusa dos livros, né? Ela tem um olhar, assim, cirúrgico. E ela falou assim, eu quero que você escreva no papel. Como que você faz o que você faz? E daí, quando eu comecei a escrever as coisas que eu tinha realizado, eu percebi que tinha realmente um método ali. Você não sabia? Não, eu não sabia que aquilo era um método e que eu usava sempre o mesmo roteiro para fazer as coisas. E por foi isso natural na tua vida? Foi. Mas foi natural de um tempo pra, né? Depois... Quando você pegou a habilidade. Aí, garota, porque assim, às vezes a gente não quer estudar, mas a gente paga o preço da ignorância a vida inteira de não saber as coisas, né? Então, a partir do momento que eu fui estudar e fui aprender, eu vi que tinha um mundo que eu podia, que estava me possibilitando mudar coisas para que eu fosse mais feliz, para que eu fosse mais assertiva. E colocando isso em prática, eu falei, dá certo. Se dá certo para mim, pode dar para todo mundo. E vamos ensinar. Porque a partir do momento que nós somos pessoas comuns, eu sou uma pessoa absolutamente comum, igual a todo mundo, e eu consegui, então qualquer pessoa consegue. A gente vê tanta história legal, né, Lilian? Por exemplo, durante a pandemia, a gente viu muitas histórias. Sim. Né? Empresas fechando e pessoas aí fazendo, de repente, bolo de pote. E hoje a coisa já está tão grande que a pessoa já está pensando em abrir a empresa. Exatamente. Né? Então, aquilo que começou como habilidade se transformou num sonho grande. Isso. E a habilidade, ela, quando você tem uma habilidade, se você busca, por exemplo, orientação, né, de como funciona uma empresa, você vai, né, aprendendo um pouquinho sobre finanças, sobre gestão de tempo e tal, você vai juntando tudo isso, daqui a pouco você é uma empresária. É isso aí, a gente tem muita oportunidade hoje, porque tem muita coisa online gratuita. Tem. Mas ao mesmo tempo que tem muita coisa gratuita, a gente cai naquela história que eu já falei da síndrome do isso eu já sabia. A gente tem a falsa ideia de que sabe. Eu preciso pegar aquela informação e aplicar. Isso, exatamente. Porque quando você vai aplicar, que surgem as dúvidas. Se eu chegar para você e falar assim, Samira, quer aprender a fazer uma máscara? Eu vou te ensinar. É assim, 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 eu faço. E você fica olhando. Você só vai saber se você sabe fazer a hora que você pôr a mão na massa. Né? Então, você vai colocar a mão na massa e fala, nossa, como que é mesmo que ela falou? E daí que as dúvidas começam a aparecer. Mas até quando a gente vai fazer um exercício físico... Pois é. Se a professora vai lá e fala assim, olha, você vai fazer esse movimento, assim, assim, tudo sincronizado. Se você prestou atenção, mas se você não for e se concentrar, você não vai fazer o exercício. Exatamente. E os resultados aparecem quando? Quando você faz a primeira vez? Não. Quando você faz várias e várias vezes. A criança que aprende a andar. Não é? E eu digo assim, qual que é a diferença entre uma pessoa que começa a nadar hoje e um atleta olímpico? Os dois têm o mesmo treinamento no início, certo? Os dois começaram do mesmo jeito. A diferença é que o segundo se dedicou.
várias vezes. E foi aprimorando, e aquele aprimoramento, ele vai se intensificando, daí começam a aparecer mentores que vão dando novas dicas e vai para o próximo nível. E a gente tem que estar sempre aberto também a ir mudar esse nível, né? Sem dúvida. Lina? Eu adoro me sentir burra. Tudo bem que eu sou loira, né, gente? Mas Não tem nada a ver. Tô brincando. Mas assim, eu adoro me sentir burra, porque assim, a moçada ensina muito pra gente. Ah, isso é verdade. Não é? Então, assim, às vezes quando eu tô com dificuldade em alguma coisa, eu ligo, gente, como é que faz isso? Ah, tal. Ah, me ensina aqui. Então, assim, quando você tá se dispondo a aprender, dizendo, não sei, me ajude, olha, é uma oportunidade de criação e de crescimento gigante. O rapaz que fez o prefácio do teu livro, Roberto Chiniachique, esse carinha aqui, da última vez que ele passou aqui no meu programa, ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. É simples, todo mundo sabe, mas a gente tem que sempre relembrar. Se você tem 50, ouça o camarada que tem 20 e 30, mas ouça também o que tem 70 e 80. Sem dúvida. Porque os dois polos estão me ensinando. Isso. Né? Ele é demais. Eu sou muito grata ao Roberto. Ele escreve o prefácio do livro. O Roberto, eu digo assim que ele tem a habilidade de fazer cirurgia sem bisturi. Isso é verdade. Não é? Ele fala a coisa certa. Ele me libertou de muitas travas como meu mentor. E ele é a minha grande inspiração porque eu olhava para ele e dizia assim, um dia eu quero ser mentora como você. Né? Então, assim, como ele me ajudou nessa transição, hoje eu ajudo pessoas a fazerem a mesma coisa. Isso é bom demais. Então, é maravilhoso e a gente ter gratidão pelas pessoas também né? Ah, com certeza, né? Uma pessoa que colaborou com você, colaborou com tanta gente, colabora ainda, né? Cada evento que ele faz, cada live que ele faz, né? A gente acaba ficando encantada porque tá aprendendo. Isso. E isso acontece com os que, como você disse, né? Os que não têm as fórmulas mágicas. Exatamente. Estão aprendendo no dia a dia, estão fazendo, de repente não está ensinando totalmente, mas está fazendo com que eu abra uma reflexão dentro de mim. Exatamente. E uma coisa que eu vejo em você e que eu admiro muito é nós sermos exatamente aquilo que a gente fala. Tem que ser. Não é? Então, você também? Não, eu sou. Mas eu admiro isso nas pessoas. Por isso que eu sei reconhecer isso nas pessoas. Que bacana. Porque assim, se eu escrevo um livro sobre uma coisa que eu não fiz, ou se eu falo sobre uma coisa que eu não incorporei na minha vida, fica assim, muito... A gente já falou sobre essa palavra, raso, né? Fica raso. Agora, é legal porque quando eu falo, eu não estou falando de uma utopia, de um achismo, mas é coisas que eu vivi. Né? E tem como você comprovar isso, né? Porque nos seus vídeos aqui que eu estava xeretando no YouTube, você conta muitas dessas histórias, né? Conto. Nossa, e são várias, né? E uma que eu preciso gravar no YouTube, que eu não gravei ainda, que quando a gente fala, né, que lá em 1990, quando eu lancei a primeira empresa, o meu ar-condicionado era uma mangueira de borracha, né? Daquelas de jardim, sabe? Que a gente jogava água no zinco para tirar o calor, porque a gente não tinha ar-condicionado, né? E nem tinha grana, né, gente, para comprar. Então, assim, foi tudo muito suado, foi tudo muito... o meu marido tinha já uma empresa familiar, mas a gente criou a nossa, né? Depois de muito tempo que a gente foi comprar e meu sogro já tinha parado e a gente continuou. Mas a gente começou na raça mesmo, nós dois, né? Então, eu vejo que cada perrengue que a gente passou só fortaleceu, né? E hoje eu tenho autoridade para falar para as pessoas, vai que você consegue. É fácil? Não é fácil. Vai que você consegue. É difícil, mas é possível. É possível. Tudo é possível, né? Não fazendo mal para ninguém. Exatamente. Fazendo o bem, colaborando com os outros, se colaborando. Isso, exatamente. Tudo é possível. Isso aí. Né? Acabou. Passa tão rápido este programa, meu Deus. Eu queria a manhã inteira de sábado. Mas tem muita gente boa que vem aí também, Tem muita né? gente. Nossa, que delícia de rádio. Aqui a egrégora dessa rádio é uma energia deliciosa. Ai, que bom, né? Isso é bom demais. E a gente entra aqui no estúdio, o estúdio vira mundial e você. É isso mesmo, eu me sinto em casa. Lilian, quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte e todos os contatos. O que está acontecendo nas suas redes sociais? A pessoa que quer te conhecer agora,
Você tem o site, né? Tem um site. Se você clicar lá no Instagram lilianbertin.oficial, na minha bio tem um link. Esse link já vai te levar para todos os meus canais. YouTube, site, Facebook, que é o Lilian Bertin também, oficial. E às segundas-feiras nós temos esse programa, que é uma live ao vivo, que é o Lilian Bertin Responde. No IGTV tem muita coisa que eu falo sobre papo reto, quando eu tô a fim de falar alguma coisa assim, de chutar o balde. Vamos lá. Eu vou lá no papo reto. Gente, hoje é papo reto e chuta o balde mesmo, né? E assim vai, né? Então, acompanhe os vídeos, acompanhe as lives, tirem suas dúvidas. Quem quiser mandar uma pergunta para a mentoria, é direto nos directs? No directs. E lembrando que agora em final de setembro a gente lança uma nova turma de mentoria online. Então, quem tiver interesse, fica atento aí que vai sair. E se falar que escutou na Mundial, então, eu já vou bolar um bônus especial, hein? Olá, que legal. Então, essa mentoria também, aí você acompanha essa pessoa? A mentoria a gente faz com encontros online, né? E a gente vai acompanhando. Nós temos 2 tipos de mentoria. Uma que dura uma semana, ou seja, é um intensivão todos os dias, e outra que dura 3 meses, né? Tá. Então, se você quer fazer um pocket para ver como é, né? As coisas que você quer fazer mais imediatamente, agora você tem uma ideia mais a longo prazo, a mentoria de 3 meses já é um pouco mais adequada. Isso é muito legal, porque a gente sempre tem dúvidas do que a gente quer realizar e do que a gente pode fazer para melhorar. Né? Exatamente. Porque até para nossa própria vida, quando a gente fala em mentoria, eu começo comigo. Aí eu vou para minha carreira. E na mentoria a gente fala sobre todos esses pilares que são importantes para uma vida equilibrada e de sucesso, que é o pilar familiar, que é o pilar financeiro, que eu abordo também essa parte, o pilar do propósito, né? O profissional, que a gente dá bastante ênfase, e o pilar da saúde, porque sem saúde a gente não chega em lugar nenhum. Verdade. Se você tá com dúvida, você pode ter certeza que a Lilian ali tá com dúvida do seu propósito, a Lilian vai te orientar para que você encontre esse propósito na mentoria. Sem dúvida. É isso aí. Obrigada, Lilian. Obrigada. Ai, que linda. Prazer, adorei. Eu também adorei. Fica o convite para você voltar mais vezes aqui na Vibe Mundial. Conversei com a Lilian Bertin, ela é uma escritora, palestrante, mentora, empresária, uma pessoa super incrível que a gente pode sempre falar de sonho. O mais importante é isso, e você está livre para sonhar. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, segunda-feira tem Jornal da Boa Notícia, terça-feira e sexta às 14 horas tem Mundial e você aqui também. Um grande beijo e até lá.